Obrigado por estarem aqui. Muito bom ter esse interesse, assim, ver todos esses quadradinhos aqui presentes nessa sessão. Eu tenho já a capacidade de compartilhar a tela, Tem. tá? Então, bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Tipo, para vocês saberem assim, de onde que eu falo, né? Meu nome é Zé Antônio, eu sou um pesquisador recém-doutor, né? Em teoria do direito, que é uma área que talvez não seja a primeira que você relacionaria com Yuki Hui. Mas a minha pesquisa é muito informada pela filosofia, principalmente, né? Pelo lado praticamente indistinto com a filosofia, né? Do pensamento da teoria do direito e transdisciplinar também no sentido de que a minha tese teve muito voltada à relação entre direito e tecnologia e as questões da, da tecnologia em escala planetária e do antropoceno, que, como vocês vão ver, são questões que são muito caras ao Yuki Hui. Então, ao longo da minha pesquisa de doutorado, eu fui, ao mesmo tempo que eu tinha também muitas referências comuns, assim, eu estou dentro da mesma constelação assim, de referências em vários sentidos que o Rui, eu fui descobrindo o próprio pensamento dele também e fui me aproximando bastante e usando bastante os conceitos dele, né, já há algum tempo, assim. Então, eu considero que eu posso ajudar, especialmente, assim, dada essa novidade, né, do Rui e das referências dele, como esse é um curso curto e intensivo, assim, né, eu acho que é interessante fazer um panorama do contexto no qual ele escreve, né, de no que ele está pensando quando ele escreve, porque é um pensador bastante complexo, assim, que é bastante técnico em alguns sentidos, não só no sentido da técnica, mas no sentido da filosofia, né, ele é um filósofo bem rigoroso, assim, e até meio duro em alguns sentidos, assim. Então, eu espero poder oferecer, assim, pelo meu conhecimento, não só do pensamento dele, mas de como, das discussões nas quais ele está inserido, né, conseguir fazer uma entrada possível, ou seja, que vocês que estão chegando no livro, né, tentando entrar no livro de alguma maneira, que vocês tenham um contexto no qual esse livro se insere. Então, a ideia do curso, eu pensei em dividir as duas sessões dessa maneira. A primeira sessão ser essa apresentação de quem é o Yuki Hui e qual é o contexto de referências dentro do qual ele se insere. E na segunda sessão aí entrar mais na obra do Yuki Hui propriamente dito e focando no conceito de tecnodiversidade, que afinal é o conceito que dá o título e que meio que percorre, né, que dá uma linha de leitura e de compreensão para esses vários textos que foram compilados, né, esses vários textos curtos que foram compilados pela UBU para fazer o Tecnodiversidade. Tá bem? Então, nessa sessão, agora eu vou passar então os slides. Vocês estão enxergando aí? Sim. Zé, só tem algumas pessoas, eu acho que eles estão. Talvez você esteja falando um pouco baixo e eles estejam escutando um pouco mal, mas isso está variando um pouco. Eu não sei se o seu fone está próximo do seu rosto ou não. Eu tô com um microfone aqui, vê se melhorou agora, aumentei o volume. Deixa eu ver também se o. Porque aqui o Zoom, às vezes, ele não. Deixa eu compartilhar essa tela, porque o botão do microfone apareceu. Tem que escolher o microfone certo. Ah, acho que estava o microfone errado. Peraí. Vê se assim melhorou. Estão ouvindo? Ah, melhorou. Melhorou muito. Não, agora.
Tá. Então tá certo. Porque eu tirei o microfone o volume do microfone bom. Tá certo. É esse aqui que é o microfone para valer. Que bom Tá que vocês ótimo. perceberam. Senão, pô, fazer um investimento aqui para comprar um microfone legal para dar curso e aí não entra. Fica ruim. Vou voltar a compartilhar. Estão enxergando? Sim. Tá bem. Então é isso, né? A tecnodiversidade em Yukhui. Primeira sessão, Yukhui e o seu contexto. Então, quem é o Yukhui? Essa parte a Maria já fez bastante bem essa introdução, né? Eu acho que um aspecto interessante que desperta interesse, assim, acho que duas coisas despertam interesse de uma maneira mais imediata no pensamento do Rui, são as coisas mais clichês, assim, mas que realmente são interessantes. Ou seja, uma é o fato de ele ser um engenheiro de computação de formação, e o primeiro livro completo dele sobre o conceito de objetos digitais. Então, ele começa já muito na intersecção dessas formações, da formação de filosofia e da formação de engenharia de computação dele, e também a proveniência chinesa dele, que não só pelo fato simplesmente de ele ser chinês, que em si poderia fazer pouca diferença no pensamento, se ele tivesse referências outras, mas as referências dele, de fato, como a Maria também já falou, estão nessa intersecção muito intensa entre um conhecimento muito profundo que ele tem da filosofia ocidental, né, da filosofia da tecnologia e da filosofia em geral, e da filosofia chinesa, do pensamento chinês também, que é um pensamento que tem uma história longuíssima, né, mais antiga em determinados sentidos, se a gente tomar por determinados aspectos, do que a tradição que a gente tem como tradição do pensamento ocidental. Então, é uma conjunção de coisas, né, que parece muito promissora, né? Parece que muitas coisas interessantes podem sair daí. E vocês vão ver que ainda fica mais interessante, porque ainda tem uma série de outras linhas que se cruzam nesse lugar, nessa intersecção do pensamento do Yukhui. Uma das linhas que termina nele, que é definidora nesse lado mais ocidental da pesquisa dele, é o Bernard Stiegler, que faleceu faz pouco, se não me engano foi em 2019, eu acho, ou 2020, será? Bom, faz bem pouco tempo que ele faleceu, e ele era, sem dúvida, um dos filósofos da tecnologia vivos mais importantes, e um dos filósofos mais importantes da nossa época, assim, na minha concepção, pelo menos. Ele próprio vinha de estudar com Derrida, que também marca um lugar muito importante na filosofia do século XX, e a principal obra dele é uma obra de 3 volumes, que é essa aí, que aparece o primeiro volume aí, Técnica e Tempo, que retoma algumas questões da fenomenologia, que é nessa tradição da filosofia do século XX, que tem no Edmund Husserl a sua principal figura, e da própria filosofia da tecnologia, conforme principalmente ela passa pelo pensamento pós-fenomenológico aí do Heidegger e de outros pensadores. O próprio Derrida, Derrida nunca usou tanto o conceito de tecnologia, mas a tecnologia ganha um papel muito importante no pensamento do Derrida, né, que é o famoso pelo conceito de desconstrução.
especialmente no conceito de escrita, né? Na forma como a escrita e as tecnologias de inscrição, portanto, as tecnologias de gravação, o arquivo, tudo isso se torna muito importante. Em suma, as mídia e as tecnologias de inscrição. Então, essa linhagem de filosofia pós-fenomenológica continental, né, da tradição da filosofia europeia continental, desemboca no pensamento do Stigler. Um aspecto, talvez, assim, que dê para ter uma ideia do que ele fala, que talvez seja um dos mais decisivos, mais importantes, assim, no pensamento dele, é a ideia do que ele chama de retenção terciária, que é a forma como existem aspectos da mente, da memória, principalmente, mas da mente enquanto tal, né, que são externalizados nos objetos técnicos. E aí no Stigler se reúnem também tradições da filosofia da técnica, porque vem essa tradição pós-fenomenológica que passa pelo Heidegger, pelo Derrida, e vem uma outra tradição paralela, que é a do Gilbert Simondon, que a gente também vai voltar mais adiante. E então isso coloca o Yuki Hui como discípulo do Stigler, que estudou muito próximo dele, que tem ele realmente como um mentor, assim, você vê nos agradecimentos dos livros do Hui, nas menções públicas dele, quando o Stigler faleceu, ele fez um texto de despedidas, assim, você vê que ele tem realmente, assim, ele coloca o Stigler num pedestal de mestre, assim mesmo. Dá para ver que marca muito, assim, esse aspecto da gênese do pensamento do Yuki Hui, por esse lado da filosofia europeia continental, da filosofia da técnica, certo? Por outro lado, a figura do Mo Zong-san, certamente não sei pronunciar isso aqui bem, é também importante, ele menciona no início, numa nota preliminar do livro dele sobre a tecnologia chinesa, ele menciona que ele foi introduzido assim ao pensamento e à filosofia chinesa por um professor dele, quando ele era bem jovem, que esse professor era, naquele momento, estudante de doutorado do Mo, que era um dos principais filósofos chineses da época dele, marcou muito assim, a filosofia chinesa do século XX, e também já tem alguns aspectos que vão ser muito marcantes, que vão realmente ser influentes e que são perceptíveis no pensamento do Yuki Hui. O Zhongshan também trabalha nessa intersecção entre filosofia ocidental e oriental. Ele traduziu os livros do Kant para o chinês. Ele também discute Heidegger criticamente, assim, é bastante crítico de Heidegger, mas discute Heidegger, e ele coloca algumas questões que são questões colocadas a partir da filosofia ocidental através de elementos, né, de diferentes tradições do pensamento chinês. Então ele reúne elementos neoconfucianistas, neo-taoístas, budistas, e através desses elementos, notem que não é ele pegando a tradição da filosofia chinesa e tentando resolver coisas dela com a filosofia ocidental. É ao contrário, né? Ele pega os problemas da filosofia ocidental e tenta dar respostas para ele através da filosofia chinesa, ou seja, coloca essa coisa que seria muito antiga, né, muito arcaica, ele coloca como oferecendo caminhos e soluções novas para problemas da filosofia postos hoje, enquanto postos hoje, né? Ele é bastante conhecido assim numa arena menos acadêmica como representante de um tradicionalismo cultural chinês, mas ao mesmo tempo de pensar uma compatibilidade disso com a democracia, de pensar uma concepção chinesa da democracia.
E esse elemento último que aparece aqui na lista da metafísica moral, vocês vão ver também que ele é muito marcante no pensamento do Yuki Hui, quando ele vai fazer a genealogia do que ele chama da cosmotécnica chinesa. A cosmotécnica chinesa vai se caracterizar em uma medida importante por ter uma característica moral, por haver uma mistura entre o cósmico e o moral. E aí, depois a gente vai voltar a isso na sessão seguinte, mas só para fazer esse panorama, né? Como a gente já falou, o livro Tecnodiversidade é o único que existe hoje publicado em português do Yuki Hui, mas ele é um livro que passou a existir nessa publicação em português. Ele não existia anteriormente na bibliografia do Yuki Hui. Ele é feito de alguns artigos publicados na eFlux, que é uma espécie de revista assim que não é tão acadêmica, ela circula bastante no mundo das artes, assim, é tipo meio acadêmica, e outros artigos publicados realmente em revistas acadêmicas, enfim, diferentes tipos de texto. Acho que tem um texto que é uma conferência também, que foram juntados e que eles, de certa forma, fazem todo o caminho do pensamento do Yuki Hui. Eles plasmam alguns momentos e conseguem fazer uma síntese assim de vários momentos em que esse pensamento vai se construindo. Mas tudo isso acontece paralelamente, né, a essas publicações de livros completos, né, de livros longos, de textos longos, que são esses livros aqui que saíram nessa ordem. Primeiro, On the Existence of Digital Objects, sobre a existência dos objetos digitais. The Question Concerning Technology in China, a questão da tecnologia na China, um ensaio sobre a cosmotécnica. Depois, Recursividade e Contingência, e agora o mais recente, que está saindo agora, é Art and Cosmotechnics, Arte e Cosmotécnica. Bom, na sessão seguinte nós vamos ver melhor como que esse encadeamento acontece, mas antes disso, aqui vai ser o resumo, esse aqui é o resumo das coisas que a gente vai passar na sessão de hoje. Eu fiz o recorte dessa maneira, mas haveria diferentes maneiras de recortar assim, essas influências do Yuki Hui, mas vocês vão, depois eu vou fazer melhor as conexões e as maneiras como eles se interseccionam, assim, mas principalmente a filosofia da técnica, o pensamento chinês, a chamada virada ontológica em antropologia. Virada ontológica é um movimento da antropologia, normalmente é considerado assim, e a cosmopolítica, que aí é um movimento mais amplo, um movimento mais transdisciplinar, o aceleracionismo e o transhumanismo, que tem elementos em comum e diferenças, e finalmente a cibernética. Não vai ser nessa ordem que a gente vai passar, mas a ideia desse gráfico aqui é mostrar que é numa espécie de centro desse círculo aqui, na intersecção de todas essas influências e desses contextos que a gente pode entender e interpretar o pensamento do Yuki Hui. Então, filosofia da técnica. Aqui na imagem vocês estão vendo o Heidegger em pé ali, e no quadradinho menor é o Gilbert Simondon. Eu já falei um pouco disso porque essas duas influências se reúnem muito fortemente no Bernard Stiegler. Mas vamos recapitular um pouco como que isso aqui faz problema pro Yuki Hui, né? Como que essas coisas chegam nele, porque elas chegam em sentidos, cada uma contribui com determinados elementos. Claro que eu vou simplificar aqui, mas já é alguma coisa, assim, para a gente chegar no texto. O Heidegger talvez seja o mais importante, assim. Heidegger é muitas vezes considerado como um dos principais, se não o principal filósofo do século XX, mas principalmente pelo Ser e Tempo, que é um livro mais do início da carreira dele, né, que pode ser chamado da primeira fase do pensamento do Heidegger. Esse livro é importante, de certa forma, para Yuki Hui. Ele tem ali um tratamento da questão da técnica, que é principalmente no conceito de
pronto à mão, que ele tem uma metáfora, uma imagem assim famosa do martelo, né, de como certos objetos podem, ao invés de aparecer para nós como um objeto de conhecimento, eles não são objeto de conhecimento, mas são integrados como parte de um gesto, de uma ação que é imediatamente existencial e técnica, não necessariamente cognitiva, né? Mas não é isso que é mais importante como influência do Heidegger no pensamento do Yuki Hui. Vai ser um texto mais adiante na carreira do Heidegger, chamado A Questão da Técnica, que vai ser efetivamente crucial assim, na filosofia da técnica. Qualquer compilação de textos sobre filosofia da tecnologia vai ter a questão da técnica do Heidegger, que em inglês é The Question Concerning Technology, que dá praticamente o nome do segundo livro do Yuki Hui, que é The Question Concerning Technology in China. Então, na próxima sessão, quando a gente voltar ao conteúdo, vocês vão ver que como a maneira de colocar essa questão, né, do Heidegger é chave no recorte, né, em como o Yuki Hui recorta o seu problema. E junto a isso chega também com um certo peso o Jacques Ellul, que também é outro filósofo da tecnologia francês, e como Heidegger uma espécie de tecnopessimista. A gente pode chamar tanto Heidegger quanto Ellul de tecnopessimistas, ou às vezes se chama de tecnofóbicos, filósofos, pensadores que têm visões um pouco catastrofistas assim, da tecnologia. O conceito de sistema técnico é do Jacques Ellul, e ele pinta essa imagem da tecnologia, das tecnologias que se desenvolvem durante a modernidade, tendendo a criar uma espécie de superorganismo, um supersistema integrado de tecnologias que entram em relação umas com as outras e que formam uma espécie de super máquina, né, que capturaria e sobredeterminaria qualquer possibilidade de liberdade humana. O Heidegger, no texto dele sobre a questão da técnica, tem esse conceito de enquadramento, que em alemão é Gestell, que coloca a técnica moderna como produzindo um enquadramento da natureza, produzindo uma forma de relação com os objetos, com qualquer objeto do mundo, sempre instrumentalizante, como se você transformasse tudo em um mero instrumento. Isso é um dos lados da tradição da filosofia da técnica que o Yuki Hui e o Stigler unem. O outro lado é esse lado do Gilbert Simondon, que é a organologia. E aí é uma outra concepção da técnica, é uma concepção da técnica mais plástica, mais aberta, que vê os objetos técnicos como processos que conseguem se individuar, produzir uma interioridade. Eles são uma espécie de processo de feedback cibernético. Depois a gente vai chegar também na influência da cibernética, que conecta aqui com o Simondon. E através dessa organologia, que complica as relações entre o mecânico e o orgânico, esse é um dos elementos que vão ser importantes para o Yuki Hui para quebrar essa tecnofobia, esse pensamento muito negativo sobre a técnica, ou esse impasse da questão da tecnologia moderna que ele encontra no Heidegger e no Ellul. Então, com o Heidegger ou com o Ellul, você tem o problema, o impasse, né? E com Simondon você tem mais um encaminhamento afirmativo, assim, de um encaminhamento de uma possível solução. Tudo isso, enfim, simplificações, né, mas simplificações úteis, espero. Depois aqui, aceleracionismo e transhumanismo. Se você pegar essa imagem aqui, do jeito que eu fiz, e mostrar para aceleracionistas de diferentes vertentes, eles vão ficar ofendidos, assim, porque os aceleracionistas filosóficos, assim, mais refinados, muitas vezes eles
eles têm um certo desprezo pelo transhumanismo. O transhumanismo é um movimento que está muito mais popular. Talvez vocês já tenham visto coisas aí, existe uma certa hype em torno da ideia de pós-humanismo e de transhumanismo. Transhumanismo sendo, assim, vagamente, né, a ideia de que o ser humano vai superar, né, a sua encarnação atual através da tecnologia, da inteligência artificial, da bioengenharia, que todos os limites do humano, através da tecnologia, do desenvolvimento da técnica moderna e hipermoderna, todos esses limites seriam ultrapassados. E aí isso se configura, né, no transhumanismo como algo que é muito difícil de discernir, que talvez não seja mesmo discernível, de uma espécie de teologia, de uma escatologia, né, de uma concepção do fim dos tempos e uma concepção salvacional, assim, né, salvacionista, nessa ideia da singularidade, principalmente, né, a singularidade sendo esse momento em que a evolução da inteligência e da técnica passaria de um determinado limite a partir do qual entraria num horizonte de aceleração infinita, digamos assim, e de integração, portanto, né, como se fosse uma realização de um paraíso, né, de uma ideia, de certa forma, laicizada, reinterpretada a partir das questões contemporâneas, mas de uma ideia fundamentalmente teológica e talvez teológica política, assim. Yuki Hui toma isso como algo que faz problema, ele vê uma influência contemporânea dessas ideias e ele não está de acordo com elas tampouco, ou seja, ele se opõe ao tecnopessimismo do Heidegger e do Elul, mas ele também se opõe a esse tecno-otimismo sem limites, né, do transhumanismo. Esse cara aí que está no fundo roxo, ele é o Ray Kurzweil, que é um dos pensadores principais do transhumanismo hoje. E, enfim, é uma figura interessante. Ele trabalhou até na Google e tal, tipo, tem realmente influência. Mas aí temos também o aceleracionismo, que é um outro caminho, porque o aceleracionismo aí tem diferentes gerações, assim. Esse cara que está grande ali e alaranjado ali no fundo é o Nick Land, que é uma figura um pouco de culto, assim, acho que tem ganhado popularidade, assim, no Brasil tem pessoas que têm se interessado bastante por aceleracionismo, em determinados nichos da internet você vai encontrar muitos memes de Nick Land e coisas desse gênero, mas ainda é algo que eu acho que é um pouco underground, assim. Não é, sem dúvida, algo que seja muito grande na filosofia acadêmica, seja no Brasil, seja internacionalmente, assim. Esse cara, ele era um dos cabeças, junto com a Sadie Plant, que é uma pensadora também da tecnologia feminista, que eles tinham um grupo na Universidade de Warwick, na Inglaterra, que se chamava CCRU, que é Cybernetic Culture Research Unit. E era um grupo meio, né, alternativo, assim, de galera que ficava indo em rave de jungle, de drum and bass e tomando êxtase e fazendo intervenções performáticas em congressos de filosofia com música eletrônica rolando no chão e tal. E falando, se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo dessa época do Nick Land, que é uma espécie de vídeo ensaio, assim, que se chama Meltdown, que dá um pouco a ideia desse clima, assim. E essa primeira geração do aceleracionismo, que estava no CCRU, era um aceleracionismo que não era valorativo e que era fundamentalmente uma questão afetiva, uma questão de desejo, assim. Era uma aceleração da técnica, da tecnologia e do capitalismo que era entendida como, de certa forma, inevitável,
Não há uma separação aí entre uma questão de ser ou de dever ser, simplesmente a aceleração é uma tendência, e era uma pira estética e um pouco mística de entrar e participar dessa tendência, acelerar o processo, porque esse processo de aceleração do capitalismo romperia com o próprio capitalismo e com tudo mais, com o humano, né, com a pele humana. Eles tinham essa coisa do exterminador do futuro, rasgando a pele e saindo o esqueleto eletrônico de dentro, é tudo dessa época, né? Isso é uma coisa do início dos anos 90, assim. E daí saíram aí vertentes diferentes que hoje se manifestam de aceleracionismos. Há um aceleracionismo de direita, que é neorreacionário. O próprio Nick Land se tornou um neorreacionário, ele tem visões extremamente problemáticas hoje. Se você for olhar o perfil do Twitter dele ou coisas desse gênero, assim, ele é um neocameralista, que, enfim, aí é outra coisa que também é discutida pelo Rui num dos textos do Tecnodiversidade, que é a consciência infeliz dos neorreacionários. Ele discute também essa vertente aí do aceleracionismo que criou o aceleracionismo neorreacionário do Nick Land, do Nick Land tardio, que basicamente quer criar um patchwork, que eles chamam, ou seja, uma colcha de retalhos de microestados que são também empresas, ou seja, que são espécies de milícias, assim. É uma visão, assim, muito doida, mas o Yuki Hui me parece que ele está muito ligado em todas essas esquisitices, assim, do presente, que são ao mesmo tempo políticas, filosóficas, estéticas e tal, porque mesmo que elas sejam fringe, mesmo que elas sejam até um pouco viajonas, digamos assim, elas meio que iluminam possibilidades, né? Iluminam visões de futuro e conceitos que estão ativos hoje, que estão em disputa, tanto no pensamento quanto na cosmopolítica, digamos assim, nas disputas sobre os mundos e sobre os futuros dos mundos. Essa é uma vertente do aceleracionismo. Outra é o aceleracionismo de esquerda, que está representado aqui pelo cara que está no quadradinho pequeno ali com os tijolos atrás, que é outro Ray, o Ray Gracier, que junto com o Reza Negarestani, que é um filósofo iraniano, o Pete Wolfendale, outros carinhas desses, criaram uma vertente de esquerda do aceleracionismo, que é um aceleracionismo chamado neorracionalista ou prometeísta. E como o transhumanismo, eles têm uma visão otimista do processo da técnica e da inteligência, mas eles se distinguem do transhumanismo porque eles não querem ter uma visão religiosa ou salvacionista em relação a isso. Eles veem a construção da inteligência coletiva e do projeto da razão. Eles são assim super modernistas no sentido de que eles querem recuperar o projeto iluminista da razão, porque eles veem isso como algo que também passa pelo marxismo, por uma visão moderna do projeto de esquerda, né? Então eles querem construir uma concepção da inteligência coletiva, da inteligência desprivatizada, inteligência comum, como uma construção que tem que ser feita passo a passo pela razão e tal, como um projeto ao mesmo tempo filosófico, político e cósmico, no sentido de uma disputa sobre o mundo. Isso me parece assim bem mais interessante do ponto de vista filosófico, e acho que o Yuki Hui também consideraria, do que o transhumanismo mais vulgar, digamos assim, mas ainda há uma cisão, assim, há um confronto entre o pensamento do Yuki Hui e esses caras, porque o Yuki Hui considera isso como algo que vai reeditar os problemas da modernidade, do colonialismo, uma vez que assume uma concepção da razão fundamentalmente moderna, ocidental e tal, e única, assim, né? Universalista. O Yuki Hui não é um universalista, né? Ele é um pluralista, e ele pensa em oferecer uma solução para esse problema da técnica contemporânea, não pelo lado
de uma unidade de um projeto da razão, mas pelo lado da divergência, da pluralização, da multiplicação das técnicas e das concepções de mundo que acompanham essas técnicas. E aí a gente chega em outra influência aqui, que também é chave, que é a da chamada virada ontológica e das cosmopolíticas. Essas correntes são, me parece, consideravelmente maiores, especialmente no Brasil, menos fringe, assim, né, menos alternativas do que o aceleracionismo, talvez em grande medida pela importância que tem o Viveiros de Castro como um pensador brasileiro e como figura central da virada ontológica em antropologia. Vocês que estão aqui no curso da UBU, a UBU está bem ligada a todo esse movimento, me parece, assim, né, pelo lado da antropologia, da filosofia. Vocês devem estar bastante por dentro, assim, desse lado. Então, aí nós temos o Viveiros de Castro ali e a Isabelle Stengers, que foi quem cunhou o conceito de cosmopolítica que é relevante para nós aqui. Não que a palavra cosmopolítica não existisse já, mas essa palavra vem de uma discussão que não tinha ainda o sentido específico que a Stengers dá para esse conceito, que é o que aparece aqui. Dessa discussão, e o que Rui toma justamente, né, essa radicalidade do pluralismo, né? Ele começa discutindo o Philippe Descola, que é outro antropólogo da virada ontológica em antropologia, junto ao Viveiros de Castro, semelhante, porém diferente. Eu tenho a impressão que o Rui leu antes Descola, porque nas primeiras vezes que ele discute isso, ele foca mais no Descola, e o que eu acho uma pena, assim, porque o Viveiros de Castro é mais radical em sentidos importantes, assim, do que o Descola. Tem uma discussão entre eles em que depois o Latour retoma num texto que se chama Perspectivismo Bomba, ou Animismo Bomba, ou qual era outra coisa, enfim. Eu sei que o Descola coloca as coisas dentro de determinados quadrantes, de 4 quadrantes, que ele classifica as cosmovisões. Já o Viveiros de Castro coloca o perspectivismo ameríndio, né, que ele constrói antropologicamente a partir de uma série de etnografias, né, dos povos amazônicos. Ele constrói esse conceito de perspectivismo que, segundo ele, explode, né, por isso a bomba, explode os quadros de determinação das cosmovisões possíveis do Descola. Mas todas essas diferentes discussões, tanto da virada ontológica, que é um movimento na antropologia, quanto da cosmopolítica, que é um movimento mais amplo, assim, nas humanidades, que aí a cosmopolítica dá para dizer que envolve a Isabelle Stengers, o Bruno Latour, que é bem conhecido também, a Donna Haraway, a Anna Tsing, a Elizabeth Povinelli, todos esses são ligados de uma forma ou de outra, né, ao movimento das cosmopolíticas. Aqui na América Latina a gente tem a Marisol de la Cadena, tem uma série de autores em diferentes disciplinas, mas essas vertentes têm em comum, talvez com os traços principais, questionar a divisão, a bifurcação natureza e cultura como elemento fundamental, assim, do pensamento moderno, ou do que o Descola chama de naturalismo. E esse naturalismo, no sentido do Descola, ele vê a natureza como única e as culturas como múltiplas, certo? Então, os modernos seriam aqueles que veem a natureza como única, existe uma só natureza com um plano de fundo feito de seres que estão ali para serem conhecidos pela ciência, que existem segundo leis universais e tal, que podem ser conhecidos pela ciência. Já as culturas são múltiplas, né? As diferentes coletividades humanas, né? O humano tem essa multiplicidade. Mas como a natureza é única, mesmo que as culturas sejam múltiplas, como a técnica, de certa forma, aparece aí mediando a relação entre natureza e cultura, essa concepção naturalista ocidental daria
a entender também uma concepção única da técnica, né? Então, para o Yuki Rui interessa esse conceito que no Viver de Castro acompanha o perspectivismo, é meio que uma contraparte necessária implicada pelo perspectivismo, que é o multinaturalismo. O multinaturalismo sendo esse duplo do multiculturalismo, né? O multiculturalismo sendo uma característica da modernidade, nós temos um multinaturalismo que só existe de um ponto de vista que já é não moderno, que já é extramoderno. Então, de um ponto de vista extramoderno, você não tem só diferentes culturas sobre o mesmo o mesmo fundo de natureza. Você tem diferentes naturezas e diferentes culturas dependendo da perspectiva, dependendo da forma de vida a partir da qual você percebe. No Viver de Castro, o perspectivismo ameríndio, ele mostra toda perspectiva como consequência de um determinado corpo, e o corpo não entendido como um corpo biológico, né, como a gente entende do ponto de vista de uma cognição científica moderna, mas o corpo no sentido de uma forma de vida. O Viver de Castro fala de um maneirismo. Então, dependendo dos maneirismos, das formas de vida, dos nichos, a partir dos quais uma perspectiva se constrói, você tem diferentes maneiras de relacionar natureza e cultura. Isso aí para o Yuki Rui vai ser chave. Mas para ele é preciso adicionar aí a questão da técnica. Ele acha que a virada ontológica e a cosmopolítica não encararam o suficiente a questão da técnica, né? Eles pensaram muito em natureza e cultura e não puseram esse elemento que o Simondon, por exemplo, permite colocar, que é o elemento da técnica. Aí nós chegamos no pensamento chinês, que aparece principalmente no livro The Question Concerning Technology in China. A gente já viu que ele chega ao Yuki Rui através dessa influência ali ligada ao Mo Zhongshan, mas nesse livro, uma vez feito esse momento inicial, né, em que o Rui coloca a questão da técnica em termos da filosofia da tecnologia, do Heidegger e tudo lá, e coloca a questão da multiplicidade, né, da possibilidade de uma multiplicidade das técnicas a partir da virada ontológica, do Viver de Castro, do Descolar, se abre essa questão cosmopolítica, no sentido de cosmopolítica da Stengers, ou seja, de uma política que põe em jogo os mundos, de uma multiplicidade de mundos. Você sai do espaço de um mundo único, né, o espaço moderno globalizado do globo, do mundo único, para um espaço, um pluriverso, assim, um pluriverso onde as relações entre mundos são políticas, né, por isso cosmopolítica, mas ele passa daí ao conceito de cosmotécnica, e aí ele pega a cosmotécnica chinesa como estudo de caso, digamos assim, né, e essa cosmotécnica chinesa vai se jogar, ele faz toda uma recapitulação, assim, que é realmente de fôlego, porque a filosofia chinesa, como eu já falei, ela é milenar, né? E ao mesmo tempo que ela é milenar, ela é muito pautada pela sua tradição, assim, né? Ela tem rupturas, mas ela também tem retomadas constantes dos mesmos conceitos, dos mesmos problemas lá de trás, muito, muito antigos. E dois desses problemas que atravessam toda a filosofia chinesa são esses conceitos que estão aqui do lado, esses caracteres aqui, o de cima é Qi e o de baixo é Dao. Vocês já devem conhecer, assim, por cima esses conceitos, porque eles têm alguma aparição, assim, pop, né? O Dao é o que até há pouco a gente chamava de Tao, com T, se escrevia com T, eu acho que a pronúncia é entre as duas coisas, né? E aí mudou a maneira como se translitera isso, né? Mas vocês certamente já ouviram falar de taoísmo, né?
E é um conceito que não faz parte só do taoísmo, mas é efetivamente um conceito chave do pensamento chinês, e a principal tradução dele seria o caminho, né? Embora ambos sejam plurissêmicos, assim, né? Ambos têm vários significados se você for tentar traduzir para os conceitos ocidentais. E o outro é o Qi, que vocês talvez conheçam de desenhos como Dragon Ball, que as pessoas tinham Qi e elevavam o seu Qi, era aquela energia, aquela força que saía um fogo dos bonecos e o cabelo deles levantava e tal, porque eles estavam elevando o Qi deles. Então, enquanto o Dao é o caminho, o Qi é energia, é respiração, é vapor, é um conceito, assim, energético, né? E toda da maneira como o Yu Hui lê toda a tradição da filosofia chinesa, a interação entre esses dois conceitos, o problema da técnica está constantemente posto na interação entre esses dois conceitos, que vai mudando a maneira como se entende que eles dois se relacionam, né? Um exemplo que ele dá e que é clássico, assim, de como isso se relaciona com a questão da técnica, é uma história que vem lá do pensamento chinês bem antigo, que é a história de como é que chama isso? Um açougueiro que cortava, e aí ele diz, esse açougueiro dizia que açougueiros ruins trocavam a faca, tinham que afiar a faca constantemente. Açougueiros bons tinham que afiar a faca com um espaçamento maior, porque gastava menos a faca. Mas um açougueiro que conhece o Dao, ele nunca precisa afiar a faca, porque ele corta, ele conhece o Dao do animal. Então ele corta segundo as juntas, ele corta segundo a realidade, segundo a forma real daquele objeto com o qual ele está se relacionando através daquele objeto técnico que é a faca. Então ele usando a faca de acordo não só com o Dao da faca, mas com o Dao da carne, do animal, ele não há resistência, certo? Não oferece resistência, ele não corta por cima de tendões, ele não corta por cima de ossos, então a faca dele permanece sempre afiada. Então, nesse pensamento chinês sobre a técnica, ele encontra uma cosmotécnica que é atravessada por uma concepção moral do cosmos, uma concepção do bem que tem a ver com uma adequação com o cosmos. E aí acho que ele tenta tirar daí consequências que são de interesse até ecológico, enfim. Mas é importante notar que o pensamento chinês não aparece para o Yu Hui num sentido tradicionalista, assim, nem porque ele esteja pensando isso para trás, ele não pensa num retorno a um verdadeiro e autêntico pensamento chinês, né? Ele pensa no pensamento chinês como uma ferramenta para novas transformações, algo que está sempre em transformação e que, em contato com as novas tecnologias, geraria novas questões, novas respostas, novos encaminhamentos. E tampouco é algo fechado, assim, né, no sentido de, eu sou chinês, então eu sou a favor do pensamento chinês. Ele pega o pensamento chinês como algo que ele é capaz de contribuir para esse problema das cosmotécnicas, mas ele, ao mesmo tempo, deixa muito claro que o projeto é um projeto maior, é um projeto coletivo de multiplicação, ou seja, ele está interessado, como a Maria falou, ele busca diálogo com viveiros de Castro para falar sobre a cosmotécnica ameríndia, amazônica, ele está interessado numa multiplicação, ele gostaria de ver surgirem pensamentos, né, renovações do pensamento e multiplicações do pensamento cosmotécnico a partir de qualquer
localidade, né, de qualquer forma de vida, de qualquer configuração, agenciamento de maior ou menor escala, que não seja a monocultura da técnica ocidental, certo? Porque, enfim, também não me parece que seja que ele tenha algo tanto contra a técnica ocidental, ele é contra o fato dessa técnica estar completamente universalizada em detrimento de toda e qualquer outra concepção e maneira de viver a técnica, certo? E, finalmente, a cibernética é algo que atravessa o pensamento do Rui desde o início, mas que se torna mais importante, me parece, na parte mais recente da carreira dele. No recursividade e contingência, a cibernética realmente toma o centro do palco, assim, o centro das atenções, e é no contexto desse ganho de importância da cibernética que o conceito de cosmotécnica, que era o que ele tinha começado a construir antes, vai dando lugar cada vez mais a esse conceito de tecnodiversidade, que embora já fosse algo que estava lá, dá para você olhar porque ele estava dizendo antes e dizer, bom, isso aqui é um discurso sobre a tecnodiversidade, ele não tinha começado a usar essa palavra ainda, né? Ele começa a usar o conceito de tecnodiversidade mais para frente, nesses textos mais recentes, tanto no Recursividade e Contingência, quanto nos textos menores que acompanham e que são dessa mesma época, e que estão no Tecnodiversidade. E o que a gente pode entender assim, de básico sobre o que é cibernética, para quem não tem uma ideia, assim, é difícil de definir assim, a cibernética, porque ela é um evento, um acontecimento do pensamento, principalmente do século XX, que é completamente transdisciplinar, assim, ela não tem uma natividade e nem uma destinação muito clara dentro da divisão de disciplinas moderna. Ela é uma espécie de abordagem de sistemas, de como olhar para sistemas, que é transdisciplinar, que tem aplicações mecânicas, tem aplicações cognitivas, tem aplicações antropológicas, tem aplicações biológicas, mas que entende os seus objetos de estudo em termos principalmente de conceitos. Dois conceitos centrais da cibernética são os de feedback, ou seja, de retroalimentação, de causalidade circular, né? E o conceito de informação. Então, um sistema cibernético é um sistema que produz causalidade circular, ou seja, ele causa a si mesmo, ele começa a dar origem a processos que condicionam a ele próprio enquanto indivíduo. Então, isso é um processo recursivo, e daí vem o conceito de recursividade, né? O Yuki Hui pega esse conceito como um conceito bem amplo para fazer uma espécie de metafísica geral cibernética, uma filosofia geral de tudo, né? Como processo cibernético. E esses processos de recursividade, como eles acontecem em diferentes tipos de organismos e como eles implicam essa causalidade circular, eles problematizam a relação entre o mecânico e o orgânico. Ou seja, se você tinha um conceito, principalmente lá no início da modernidade, da máquina como algo mecânico no sentido estrito, ou seja, como algo que funciona com uma causalidade linear, você aperta um botão, acontece tal coisa, você puxa uma alavanca, acontece tal coisa, né? Se você pensar a visão de mundo que surgiu ali no início da modernidade, era como se o mundo todo fosse feito de relações de causa e efeito. E até hoje a gente, muitas vezes, ainda reproduz uma visão
de como seria o conhecimento científico do mundo, como se fosse isso, né? Como se fosse, o mundo é uma grande máquina que só funciona em termos de causa e efeito, e, portanto, tudo é, enfim, determinado por essas relações, né? A partir do momento que você entende que qualquer sistema que atinge um certo nível de complexidade, ele passa a exibir comportamentos de causalidade circular, a coisa já muda de figura. A maneira que você pensa as coisas passa do mecânico ao orgânico, porque os organismos, né, eles causam a si mesmos. A gente, né, come e, enfim, faz uma série de atividades enquanto organismo que condicionam a continuação, a reprodução desse mesmo organismo, e depois também no nível de espécie, em diferentes níveis de abstração da realidade, tanto de organismos vivos, quanto de espécies, quanto de ecossistemas, quanto de sistemas químicos, sistemas mecânicos. E aí, nessa discussão é que surge, né, esse conceito de tecnodiversidade, e a gente vai ver melhor na sessão seguinte, justamente nesse sentido em que o mecânico e o orgânico se indistinguem, né? Então você passa a poder pensar não simplesmente uma ecologia, né? O que o Rui diz que a ecologia não tem nada de natural, né? A gente relaciona a ecologia com natureza, mas ele diz que a ecologia não tem nada de natural porque a ecologia pressupõe um pensamento do orgânico, e aí então você não tem uma ecologia da natureza e a cultura humana como sendo algo de separado da ecologia, né? Você tem a possibilidade de pensar uma ecologia das técnicas, uma ecologia das cosmotécnicas. Esse é um pouco o encaminhamento, então, que o Rui vai dar para esse problema, juntando todas essas diferentes tradições que a gente viu até aqui. Então é isso, assim, ó. Próximo encontro a gente vai entrar efetivamente, recapitular um pouco essas questões e entrar um pouco mais na obra mesmo, no que o Rui desenvolve nos textos e nos livros, em como esse conceito de tecnodiversidade ganha substância. Mas nessa sessão eu queria agora dialogar com vocês ainda sobre isso que a gente viu até aqui, ou seja, tentar entender melhor. Estou dizendo isso porque senão é capaz que a gente acabe adiantando demais, né, os temas da próxima sessão. Claro que a gente já pode também, né, afinal o curso é sobre o Yuki Rui, a gente vai entrar necessariamente nos conceitos e nas discussões dele, mas eu queria saber o que vocês estão ficando de dúvidas, de curiosidades, de interesses, né, em relação a essa constelação de referências que converge no pensamento de Yuki Rui, né, e em como isso ajuda a entender esse pensamento. Certo? Então, encerrei a apresentação inicial. Obrigada, obrigada, Zé. Na verdade, ainda eu acho que ninguém lançou nenhuma questão aqui no chat, gente, se vocês quiserem se inscrever, mas o Gabriel fez um comentário aqui sobre a oposição entre o Dao e o Qi. Gabriel, você não topa abrir o microfone para falar essa pronúncia, não? O Gabriel, ele estuda cultura chinesa, ele acho que é você, né, Gabriel, que assina o circuito, que participou. Se você topar. Pô, ótimo, legal. É importante. Boa noite, também. Gente. Oi. Obrigado, Maria. Obrigado, professor Zé Antônio. Foi muito legal, assim, te ouvir, assim. Eu fiz um comentário só que eu queria ter comentado naquele encontro que a gente teve da conversa, mas ainda não tinha notado. Mas é porque tem um erro de grafia do ideograma chinês na edição brasileira, que leva um pouco a uma confusão entre dois termos que são homófonos
no chinês, que assim, é uma confusão que assim, se você não estiver estudando chinês, ela vai passar muito batida, porque a nossa tendência é que nem eu lendo alemão, assim, eu só passo direto pela palavra, porque eu não sei como pronuncia, eu só... O chinês é a mesma coisa, mas assim, se vocês estiverem com o livro, dá bem para ver, na página 43, eu estou com ele aqui na mão, aparece assim, gráfica, e aí tem um símbolozinho do Qi que o professor mostrou. Esse Qi que é o energia, o vapor, cuja referência eu compartilho a mesma que você do Dragon Ball. que, né, ou uma referência mais próxima minha é o Kung Fu Panda, que também tem lá os mestres do Qi, né, que são os pandas e tal, que é esse Qi da energia. Só que você vê que a descrição que o próprio Rui dá no livro, que ele fala assim, 4 bocas ou recipientes, e no meio deles um cão que guarda utensílios de cozinha. Esse Ti não é essa grafia que ele está escrevendo, é o de baixo, ali quando ele fala Li Ti, né, que é o Ti que tem 4 quadradinhos e uma boquinha no meio. Só que para complicar mais a nossa vida, ele escreve Li Ti aqui com a pronúncia do cantonês, que é como se escrevia, enfim, então é difícil, porque ele fala, acho que a língua nativa dele é cantonês, não é propriamente o chinês mandarim que a gente estuda. Só que a língua chinesa, ela, na verdade, é uma língua cuja a grafia é unificada, mas a pronúncia varia conforme o dialeto, né? Então, eu fiz esse comentário aqui na coisa, mas é só a título de... Porque se alguém for procurar... É porque no Question Concerning Technology in China, isso fica bem claro, porque ele trabalha as categorias dos pensadores chineses, como o professor bem destacou. Aqui, para a leitura do Tecnodiversidade, essa diferença é só um preciosismo da língua chinesa, né? Não interfere na leitura da coisa. Mas o professor explicou com clareza o conceito de Qi e tal, é bem aquilo mesmo no contexto chinês, e a oposição do instrumento lá do cozinheiro Jin é sobre isso, assim, se ele, no caso, se ele é um bom cortador de carne porque ele domina a técnica do instrumento, da faca, né? No caso, essa técnica Qi, instrumento em chinês propriamente Qi, né? Então você fala, por exemplo, arma de guerra, né? Você fala Wu Qi, você tem sempre essa forma de colocar do que ela é e do que ela é o instrumento, ou se é porque ele se entrega ao fluxo das coisas, né? O fluxo do tal. Só que a parte mais engraçada é que todos os filósofos que trabalham com a noção de tal, em geral, esses que o Yuki Hui está falando, eles também trabalham com essa noção de Qi que o professor falou, porque o Qi, enquanto energia, ele é justamente a mediação, né, entre o tal e a técnica, né, porque é tudo construído. Então, a explicação do professor Antônio serve para todas as coisas do idioma, mas foi só uma coisa do chinês mesmo. Obrigado. Desculpa eu falar tanto. Você está sendo muito generoso, assim, essa parte, né, do pensamento chinês é algo que, pô, eu tenho muito interesse, assim, porque eu acho que uma das coisas que atrai a mim, a muitos de nós, certamente, no Yuki Hui, é um interesse, eu ia dizer pós-moderno, mas não é pós-moderno, porque pós-moderno ainda é uma abordagem que a gente fica constantemente desconstruindo a modernidade, né? A gente fica lá tentando sair daquela clausura, ai meu Deus, eu estou tão dominado pela linguagem da modernidade, como é que eu vou desconstruir os textos e tal? Eu acho que hoje a gente está muito num movimento de dizer, quer saber, especialmente a gente que também nunca foi tão moderno assim, né? Ou, enfim, segundo Latour, ninguém nunca foi tão moderno assim, né? A gente tem um interesse em simplesmente ir olhar outras coisas, né, e pensar outras coisas e perceber que existe tanta diversidade de pensamentos no mundo e tal. Então, assim, o meu interesse por esse lado, né, de entender melhor, a partir do Yuki Hui, eu comecei a fazer uma coisa que eu há muito tempo queria fazer, que era começar a tentar, e é tudo mais difícil, tem uma barreira linguística, tem menos disponibilidade, tem menos PDF, tem menos referência acadêmica, tem menos pessoas com quem conversar, mas a gente começa a entrar por esses caminhos, né, tem livros muito legais compilando, assim, os grandes textos do pensamento chinês, tem os livros do Mo Zhongshan, que são também, ele trabalha muito a história do pensamento na China, então eu estou começando a entrar nisso, mas é isso, assim, né, gostaria de saber
chinês também, que cada vez é mais importante, num mundo em que a China tem se tornado tão importante, mas eu sinto que dessas referências que eu enumerei aqui, essa é a que é mais nova para mim, embora seja a menos nova de todas, e a mais distante também por ser um corpus muito grande e que exige um estudo também mais esforçado para você chegar em algo que é tão diferente dos conceitos com os quais a gente trabalha, né? Eu já vinha muito envolvido com a virada ontológica, com a cosmopolítica, com o aceleracionismo, com a filosofia da tecnologia. O pensamento chinês é o que, para mim, é mais assim, que eu estou começando, né, a tatear através dessas leituras. Então, se você quiser também fazer intervenções em relação a isso, ou outras pessoas que estejam aí, que já sejam, né, interessados por esse lado, eu acho que é uma boa oportunidade também, né, quando a gente tem um espaço assim com várias pessoas, que a gente pode, né, ficar à vontade para acrescentar coisas por aí que eu também gostaria muito de ouvir mais, assim. O Bernardo, aqui no chat, ele tinha sugerido que você comentasse um pouco o texto em que o Rui critica o Sloterdijk. Eu acho que eu não sei se esse texto está no Tecnodiversidade ou não, eu não me lembro. Eu às vezes não lembro que texto que é qual, assim. E o Sérgio, desculpa, deixa eu só emendar uma coisa. O Sérgio, ele pergunta se você recomenda alguma sequência para ler os textos, os livros do Rui, alguma ordem. Eu começaria pelo Cosmotécnica como Cosmopolítica, que está no Tecnodiversidade, que é um texto curto, né? Eu acho que talvez, assim, se vocês quiserem, por exemplo, ler alguma coisa entre hoje e amanhã, assim, né? Quem não leu nada, quiser ler alguma coisa para se orientar minimamente no pensamento do Yuki Rui, eu acho que Cosmotécnica como Cosmopolítica é um bom começo, assim, porque aí você vai ver o conceito de cosmotécnica, que é o que vai dar origem ao problema da tecnodiversidade, e não é uma coisa assim tão de fôlego quanto o The Question Concerning Technology in China. Como livro, eu acho que o The Question Concerning Technology in China ainda é a principal obra, assim, do Yuki Rui, eu diria, assim. Embora o Recursividade e Contingência também seja um livro com pretensões muito grandes, e talvez seja um sistema filosófico mais amplo, né, e mais maduro que o Questão da Técnica na China. Eu começaria por um texto curto, Cosmotécnica e Cosmopolítica, e se for para ler um livro, aí vocês vão ter que conseguir em inglês ou esperar que ele seja publicado, Questão da Técnica na China. O início dele tem vários pontos em comum com Cosmotécnica e Cosmopolítica, também introduz esses mesmos conceitos, também está ali o Heidegger, também está ali o Descolar, e aí depois ele passa também aos conceitos chineses e tal, que é um barato, né, porque aí tem toda essa... E isso é uma coisa que não aparece tanto nos textos mais curtos, né, ele não entra tanto nessa recuperação do pensamento chinês, na maioria desses textos curtos. Aparece, assim, mas muitas vezes aparece ele se remetendo, olha, no meu livro, A Questão da Técnica na China. Eu suporia, assim, que se fosse aí um próximo livro do Yuki Rui no Brasil, deve ser esse, assim. Acho que deve sair em breve, assim, se a gente continuar popularizando o Yuki Rui por aqui. Vocês só precisam conseguir um apoio de tradução, né? Porque você só esqueceu de falar que o livro tem quantas páginas? E ainda cheio de coisas chinesas, né? Coisa mais difícil ainda, falar é fácil. O Lucas tem uma questão, Lucas, se você quiser abrir o seu microfone. Ok, obrigado, Maria. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Boa noite. Ótimo. Ô, Zé Antônio, obrigado, né? Obrigado pela aula, muito legal te ouvir. E fiquei curioso com algumas questões, assim, na verdade, assim, eu queria falar um pouco mais sobre as referências do Yuki Rui, né? Você falou, você colocou muita referência, eu vejo muita coisa relacionada à metafísica, né? Problemas mais metafísicos, digamos assim, né?
essa influência do Heidegger, né, que muito catastrófica, que eu acho que ele se afasta um pouco disso, mas ele pega coisas legais ali. E aí eu queria que você falasse, se você puder, um pouco mais sobre a relação do Yuki Rui com o materialismo, assim, com a filosofia mais marxista, porque eu sei que da filosofia marxista ela tem uma visão muito universalista, né? Assim, tem uma tendência universalista. Aqui no Brasil a gente tem alguns filósofos marxistas da técnica também, enfim, e não é a pegada do Yuki Rui, né? A pegada dele é mais pluriversal. Mas, enfim, como é que é essa aproximação dele com o materialismo histórico, com essa discussão filosófica marxista da técnica? Isso é uma questão interessante, assim. Bom, para começar, assim, eu acho que a partir de certos pontos a gente está especulando, assim, sobre o pensamento do Yuki Rui. Tem uma dificuldade no fato de ele ser um pensador que a gente só tem os textos dele para lidar, certo? Não existe literatura secundária ainda, não existe uma discussão em torno, assim. Então a gente fica aquilo sobre o que ele não desenvolve, né? Fica um pouco em aberto. E talvez ele próprio assim ainda tenha que desenvolver determinadas coisas. Então o que eu vou fazer é uma especulação, assim, mas eu tenho a impressão de que ele opta, como outros pensadores fazem. O marxismo é uma tinta carregada, digamos assim, né? Um vermelhão assim no pensamento. Você bota um pouco de marxismo, bota uma gotinha, já fica tudo vermelho, assim. E muitos pensadores, me parece, que escolhem contornar, assim, para dar outros encaminhamentos, né? E me parece que ele faz isso, assim. Você não vê ele falando muito de Marx, embora Marx seja um pensador muito importante da própria tecnologia. A tecnologia se torna um tema muito grande na filosofia ocidental no século XX, mas Marx é um dos primeiros pensadores a falar da tecnologia de uma maneira muito central, já no século XIX, tipo, fragmentos sobre as máquinas, que até foi redescoberto depois, né, como algo muito importante para o pensamento sobre a técnica. Então, me parece que o Yuki Rui tenta, assim, ele não fala muito de capitalismo, por exemplo, ele fala, mas ele não ele fala mais como uma condição, assim, mas a ênfase me parece, sabe, você poderia dizer assim, o nosso problema é a aceleração do capitalismo, ou a onipresença do capitalismo, e ele opta por dizer o nosso problema é a onipresença da técnica, né, da técnica moderna, da tecnologia moderna, do enquadramento heideggeriano e tal. Então, nesse sentido, a crítica dele à modernidade, porque eu acho que tem a ver isso com o que você falou mesmo, né? A crítica do marxismo à modernidade é uma crítica interna, é uma crítica que quer superar a modernidade por dentro da modernidade, né? Que acha que o projeto moderno ele vai ainda dar uma volta a mais sobre o capitalismo, né? Basicamente, e o pensamento moderno que acompanha ele. Mas para um pensamento ainda mais moderno, de certa forma, para uma modernidade ainda melhor realizada, né? Então, por exemplo, os aceleracionistas prometeístas, aos quais ele se contrapõe respeitosamente, assim, são muito mais interessados pelo marxismo, né? E pelo comunismo. Ele parece ir por um outro lado que pega a modernidade como um todo e tenta olhar ela de fora, né? E colocar os problemas a partir de fora. E aí esses problemas não aparecem em termos de capitalismo, não aparecem em termos da história, né? Porque a história também me parece que é um conceito muito ligado à modernidade, como uma determinada maneira de alinhavar o tempo histórico, né? O pensamento dele é muito mais de uma temporalidade não moderna, que pode ser não linear, né? Em que o futuro se confunde com o mais arcaico. Então, nesse sentido, a leitura dele acaba se aproximando muito mais, e até perigosamente, num certo sentido, de pensamentos efetivamente antimodernos e reacionários, né? Tipo, o próprio Heidegger, os diagnósticos, muitas vezes, de um Carl Schmitt, por exemplo, e leva ele, inclusive, tem um podcast que, inclusive, é muito interessante, dele discutindo com Alexandre Dugin, que é um dos principais neoconservadores, neorreacionários, não no sentido do Nick Land, mas no sentido mais tradicionalista mesmo, né, um neotradicionalista,
russo, que tem uma influência política considerável e tal, é um pouco conselheiro do Putin, né? E que tem esse pensamento do eurasianismo e da multipolaridade mundial. E que essas pessoas não estão preocupadas com o capitalismo, né? Eles são anticapitalistas, num certo sentido, mas o capitalismo é só um detalhe da modernidade, né? É a modernidade como um todo que vai ser rejeitada, né? É como num debate também que eu vi esses tempos de um outro neotradicionalista da Nouvelle Droite francesa, que é o... Como é que é o nome dele? Ninguém lembra do nome do cara lá do Nouvelle Droite? Bom, enfim, estava discutindo ele com a Chantal Mouffe sobre populismo, porque os dois são populistas, né? E a Chantal Mouffe, os dois são a favor do populismo e pensam no populismo. A Chantal Mouffe distingue entre o populismo de direita e o populismo de esquerda, né? E se coloca a favor de um populismo de esquerda. Para o outro cara, não importa, né? Não existe populismo de esquerda, de direita e de esquerda, só existe populismo, e o populismo é uma política antimoderna, é um passo, né? É um passo moderno, digamos assim, para uma política não moderna. Estou procurando o nome aqui do bicho. Benoit, Quando você procura. Alain de Então, isso tem Benoit, achei aqui já. o Alain de Benoit. Só para complementar, peço desculpas, assim, então isso tem a ver com esse debate que ele faz, inclusive com essa negação desse projeto kantiano, né, que ele abre lá no Cosmopolítica, né, nesse textinho, e olha, a gente tem que superar Kant, e aí, nesse sentido, também superar a própria proposta marxista de enfrentar o problema da tecnologia, né. Então, quando você fala assim, ele tá de certa forma, se distanciando do Ray Brassier, né, Brassier, não sei como é que pronuncia. Pô, legal, valeu. Valeu. Ai, desculpa, gente. Eu vou pegar aqui uma questão que o Luiz Gustavo fez aqui no chat, que ele pergunta o seguinte: se você poderia comentar um pouco sobre a noção de modernização empregada pelo Rui e como ele aborda a ideia de antropoceno. Pois é, antropoceno é algo que não falei tanto aqui, embora estivesse atravessando tudo isso, né? Porque vai entrar mais na próxima discussão como, né? Eu vou tentar começar colocando aí não mais as influências assim filosóficas, né? Do contexto intelectual dentro do qual o Rui se desloca, mas do contexto cósmico mesmo, né? Real, dentro do qual ele está tentando pensar, né? E o antropoceno é um dos principais, né? Pontos de partida a partir do qual eles pensam, ou seja, é algo que coloca um problema no pensamento, né? Tipo, aquela história da filosofia ter que acontecer a partir de, de algum evento, né? Que provoca você ter que ter novos conceitos e novos pensamentos, né? O antropoceno é um grande motor do pensamento nesse sentido, né? Um novo ponto de partida do pensamento, não só do Yuki Rui, mas de todos esses autores que formam esse campo que eu chamei de cosmopolítica, né? E que tem tudo a ver com a questão da modernidade, da modernização, como você colocou, no sentido seguinte, né? Que o antropoceno é não só uma nova era histórica, né? Mas uma nova era geológica, que é algo de uma profundidade temporal que opera numa escala temporal, né? Não só muito maior, mas exponencialmente maior do que as escalas históricas, é algo que foge à escala do humano, né? E, ao mesmo tempo, é uma mudança de era geológica, ou seja, uma mudança nessa escala que foge à escala do humano, mas é uma mudança que coloca o humano num papel que o humano nunca tinha tido antes, né? O humano entendido como espécie, né? Como algo que popula, existe? Popula essa conjugação? Não sei se ela é possível. A superfície da Terra, né? As populações humanas, com seus sistemas técnicos, com suas cidades, com as suas formas de extração e tudo mais sobre a superfície da Terra, se torna pela primeira vez uma força de nível geológico, ou seja, uma força capaz de afetar o regime climático da Terra, né?
E isso parece ser, né, por todos os indícios, uma consequência da modernidade, né? Isso é algo que simplesmente não estava acontecendo, nem estava perto de acontecer até a Revolução Industrial. Só que aí o que você entende por modernidade nesse contexto vai fazer diferença no seu diagnóstico, né? Porque a modernidade não é uma coisa simples, no sentido de composta de um só elemento, certo? A modernidade é um agenciamento de uma série de dinâmicas e de elementos mais intelectuais ou mais práticos, né? Técnicos, econômicos, tudo misturado, que vai formando, né? Um processo que acelera, né? Que entre o século XIX, né? Final do século XVIII, XIX e XX, o negócio simplesmente, né, perde completamente assim as estribeiras e leva a uma transformação geológica, né, que, enfim, não é, esse conceito de antropoceno não é incontroverso, né, mas só ele existindo como uma possibilidade, como uma hipótese para um pensamento num nível efetivamente científico, já gera uma série de reconcepções necessárias para as humanidades, né? Então, o antropoceno é um conceito que é muito forte nas humanidades também, se tornando um conceito filosófico, cultural, etc., né? Mas essa ideia, né, do antropoceno, ela coloca uma espécie de consequência e ao mesmo tempo de limite para a modernidade, né? Só que aí o que você entende como modernização vai gerar, como eu disse, consequências diferentes, porque você pode dizer assim, como o pessoal da cosmopolítica, e aí, de certo modo, o Yuki Hui talvez incluso nessa turma, né? Coloca assim, a modernidade tem algo sobre o esquema intelectual, sobre o modo de ser, de pensar, de ver o mundo, de construir o mundo no pensamento da modernidade, tem algo tipo no software, né, da modernidade, que leva a isso, sabe? Que está voltado a isso, que não é por acaso que leva a isso. Ou você pode dizer, não, o problema é determinados aspectos da modernidade que outros aspectos da modernidade poderiam servir para evitar, certo? E aí vai ser mais uma concepção do aceleracionismo de esquerda, por exemplo, que é, como a gente estava falando, algo intramoderno, e de certo modo até hipermoderno, porque aí você pode dizer, não, o problema não é a aceleração de qualquer coisa, da técnica, o problema é o capitalismo. Mas o capitalismo, e aí isso é uma diferença entre o aceleracionismo clássico lá do CCRU, do Nick Land e tal, e o aceleracionismo de esquerda. Para o aceleracionismo clássico, o acelerando, aquilo que acelera, era o capital. O capital era o motor máximo da aceleração. Para o aceleracionismo de esquerda, o capital é algo que tem um limite de velocidade, digamos assim, é algo que, de certa forma, até freia as coisas. Isso tá já é uma grande influência no aceleracionismo é o Deleuze e o Guattari, né? E aí no Antiédipo ainda aparece o Antiédipo parece mais um livro aceleracionista, mas ele já coloca lá que o capital desterritorializa com uma mão, ele reterritorializa com a outra. Isso fica ainda mais claro no meu Platôs. É curioso quanto que o Rui não fala de Deleuze e Guattari, assim, parece que ele quer reconstruir uma série de coisas que estariam muito próximas, assim, mas ele escolhe caminhos diferentes, né? Não toca praticamente em Deleuze e Guattari, embora isso atravesse todas as influências dele, cosmopolítica, aceleracionismo, tudo isso são diferentes vertentes que são filhos de diferentes tipos do Deleuze e Guattari. Acho que estou fazendo uma série de tangentes aqui, mas isso era para dizer que você pode pensar que o capital ainda freia alguma coisa e que o acelerando, aquilo que acelera para o aceleracionismo de esquerda é a razão ou a inteligência, e que a razão ou a inteligência seria capaz de superar o capitalismo e seria, de certo modo, a única maneira de você encarar esse problema do antropoceno, certo? Porque um argumento que não deixa de ser bom desse pessoal
prometeísta, aceleracionista de esquerda, é que a gente só sabe que o antropoceno é real, que existe mudança climática, porque a gente tem tecnologias de escala planetária produzidas pela modernidade que são capazes de observar, de medir, de construir esse objeto, né? Então, esse próprio objeto do antropoceno seria uma construção dessas ciências. E também a possibilidade de tomar decisões racionais no nível planetário a ponto de conseguir evitar uma catástrofe maior do que a gente já está encaminhado vivendo, né? Seria através de um projeto racional, ainda mais racional, né? De desenvolvimento de uma inteligência artificial, enfim. Então, tem caminhos diferentes aí que você pode tomar, dependendo de qual é o seu diagnóstico sobre os diferentes elementos da modernidade e qual é o peso deles, né? E o Rui parece, assim, ele se distancia dessa leitura intramoderna do aceleracionismo de esquerda, dos marxismos e tal. Ele se distancia, por outro lado, de algumas consequências do pessoal da cosmopolítica que ficam demasiado localistas ou demasiado anarquistas, demasiado antitecnológicas, né? E ele tenta encontrar um caminho aí pelo meio. Acho que, em certa medida, é por isso que ele é interessante também, porque eu, por exemplo, como alguém que está interessado em alguns elementos das cosmopolíticas, do Viveiros de Castro, né, e em elementos também desses aceleracionismos, o Yuki Rui encontra alguns caminhos para selecionar elementos desses dois lados e fazer um casamento interessante entre eles, né, que possibilita uma retomada das tecnologias, né, dos frutos da modernidade, digamos assim, pensando que eles podem ser retrabalhados com outros softwares, digamos assim, e com outros hardwares também, por que não? E que o interessante seria essa multiplicidade de abordagens, né? Acho que estou me estendendo demais. Já tá, Tem mais duas questões aqui no chat. Uma da Stephanie, que ela comenta, talvez eu esteja adiantando um pouco o tema de amanhã, mas ela te pergunta se você acha que seria possível estabelecer uma tecnodiversidade vigente a partir de múltiplas cosmotécnicas dentro do ambiente do capitalismo global, ou para que a lógica de operação do mundo seja a tecnodiversidade, seria preciso superar o capitalismo. É melhor você responder essa e depois eu faço a outra, né? Porque senão acho que vai ficar um pouco Acho que confuso. sim, se tivesse com muitas questões assim, a gente poderia fazer blocos, mas como ainda tem tempo e não estamos devendo questões demais, acho que uma de cada vez é melhor. Assim. Essa é uma questão, assim, né, de $1 bilhão e dessas coisas que parece também aberto justamente pela ausência de um tratamento direto do problema do capitalismo. E a gente pode fazer especulações sobre quais são as razões pelas quais o Yuki Rui não escolhe tratar isso. Me parece, assim, talvez chutando, mas tenho a impressão que seria um pouco impensável, assim, uma efetivação considerável, digamos assim, de um projeto cosmotécnico no sentido, e nem é um projeto, né, porque a cosmotécnica ela só pode ser um projeto, a cosmotécnica não, a tecnodiversidade só pode ser um projeto num sentido muito amplo de projeto, né, porque não tem alguém sentado lá planejando a tecnodiversidade, ela só pode ser tecnodiversidade mesmo se ela tiver com múltiplas origens acontecendo independentemente, né, mas uma situação de tecnodiversidade, digamos assim, acho difícil de imaginar que ela aconteceria dentro de um capitalismo global, porque acho que o capitalismo presume esse mundo globalizado, esse mundo moderno, né? Porque ele presume uma trocabilidade, né, de todas as coisas, ele presume uma comensurabilidade de valores. Não sei, eu acho que um pouco também, eu tenho a impressão que eu gostaria de tentar de entender isso melhor, eu queria tipo, conversar com o Yuki Rui para, tipo, sem ser pela internet, para entender esse tipo de coisa, porque eu fico pensando como é que é a relação dele com a China, né? Porque ele está dando um papel tão importante para a China, para o pensamento chinês,
ao mesmo tempo, em um circuito de pensamento ocidental, né? Ele é baseado entre a Europa e Hong Kong, que é a China ocidentalizada, né? É algo que até pouquíssimo tempo atrás era um anexo do Império Inglês, e que, portanto, é muito atravessado pela cultura ocidental, ao mesmo tempo que é atravessado também pela cultura chinesa. Então, a relação dele com a China, né, é algo complexo e algo que ele dificilmente, ele fala de tudo, comenta tudo, né, de atualidades, coisa, ele não comenta tanto a atualidade da China, né, e acho que talvez porque ele, eu estou especulando também, mas é como se ele estivesse num lugar delicado de ao mesmo tempo querer influenciar esse, né, porque ele está ocupado de um contexto que é um contexto em que a hegemonia dos Estados Unidos, né, como herdeiro da modernidade europeia e tal, como coração do capitalismo globalizante, neoliberal, está em decadência. A gente está voltando a ter um mundo multipolar, né, no qual o grande outro polo é a China, como não ocidental, como não capitalista, né, como comunista em algum sentido, esse comunismo que a gente também, né, teria uma complexidade enorme de quem estuda, né, comunismo, China e tal, para entender exatamente o que é isso, o que é isso que tem se tornado a China, na relação entre plataformas, né, vigilância, política, economia, tipo, que projeto é esse? E aí tem as projeções em torno disso, né, o sinofuturismo também, que é algo que a gente nem mencionou, mas que eu acho que também é parte do contexto em que o Rui se insere, assim, né, que começa a surgir um imaginário do futuro, que já não é mais necessariamente um imaginário do futuro do Ocidente, né, surge um imaginário do futuro, de que seria um futuro em que a China efetivamente segue acelerando e passando na frente e pauta o futuro, né, que futuro é esse futuro chinês. E a dica-chave, que o que cuidar disso em mais de um ponto, é que ele encontrou uma anotação, né, do Heidegger nos cadernos pretos, que tem saído recentemente, que é onde teve toda aquela polêmica de que ficou bem claro que o Heidegger era ainda mais nazista do que a gente achava que ele era e tal. Entre outras notas nos cadernos pretos do Heidegger, tem uma nota em que ele diz algo mais ou menos assim, que a China, que talvez só com o comunismo é que a China se torne efetivamente livre para a técnica. Becomes free, né, na tradução do inglês, becomes free for technology. For technology. E aí o Yuki diz assim, o que ele pode estar querendo dizer aqui, senão que com o comunismo a China é finalmente entregue ao sistema técnico, ao enquadramento da técnica moderna, né? Porque a China sempre tendo sido um país com uma tradição muito forte, né? Uma cultura, uma civilização com uma tradição muito forte, ela também tem alguns momentos de modernização, e esses momentos de modernização são, o Gabriel talvez possa também acrescentar ou corrigir alguma coisa se eu estiver falando besteira, mas me parece que os movimentos de modernização são muito violentos, assim, e que o comunismo chega, numa certa medida, como um grande golpe de modernização, assim, que embora recupere elementos, né, tipo o confucionismo, por exemplo, é recuperado oficialmente pelo regime chinês como uma parte do seu pensamento, né, como uma parte da sua autoconcepção junto com o comunismo. Enfim, vai formando um coquetel muito louco lá, mas né, comunismo necessariamente, ainda mais esse tecno-comunismo misturado com capitalismo, que acontece na China, me parece, né, que ele efetivamente é um vetor, no mínimo, em direção a uma técnica moderna e portanto, uma monotécnica, né? Um enquadramento nessa monotécnica moderna. Então, acho que ao trazer essa citação e sugerir isso, me parece que o Rui gostaria, né, de sugerir a possibilidade para a China de que ela fizesse um desvio, né, de que, comunista ou não, ela tentasse
fortalecer mais os elementos diversos, né, os elementos diferentes, os elementos singulares, para não entrar no mesmo tempo linear da modernidade, e sim bifurcar o tempo, né? O Rui fala de bifurcação do tempo a partir da tecnodiversidade, de criar, e a bifurcação, mas acho que muitas bifurcações, né? Uma multifurcação, se é que se pode dizer isso, dos tempos. Aí agora eu retomo a questão da Larissa, que está aqui no chat. Ela pergunta: vemos que o Rui traz alguns autores e abordagens nesse livro que conformam o seu argumento. Mas o que ele traz de novo em relação a todas as concepções abarcadas em seus escritos nesse livro em específico? Nesse livro... O Tecnodiversidade, eu imagino, né? Uhum. Acho que vai ser isso um pouco a próxima sessão, assim, né? Que a gente vai tentar entrar na especificidade da tecnodiversidade. Mas o que ele traz de novo depende do tema, assim, né? Porque, assim, embora todo filósofo tenha algumas obsessões centrais que voltam constantemente, segue tendo, sim, diferentes aspectos do pensamento dele. Mas, por exemplo, né? Uma coisa que já apareceu um pouco aqui é que eu acho que, para mim, o pensamento filosófico geralmente não se cria algo do nada, assim, né? Tipo, você faz uma combinação nova de coisas e é essa combinação de coisas que gera uma coisa singular, né? Então, quando ele começa a fazer assim, é importante a questão da técnica do Heidegger, mas ele mantém uma visão única da técnica. Então, já me diferenciei do Heidegger. Então, eu tenho que ir para a virada ontológica em antropologia e as cosmopolíticas, porque eu preciso ter uma multiplicidade das naturezas. Mas eles falam de multiplicidade da natureza, mas eles não falam da técnica. Então, eu tenho que trazer o Simondon para fazer, aí ele faz uma triangulação de natureza, técnica e cultura. Isso já é algo que não estava no Simondon, que também não estava na cosmopolítica, entende? Então, à medida que ele vai juntando esses elementos, ele vai construindo algo que não estava em nenhum deles, né? E que gera possibilidades novas. Assim, acho que o conceito mesmo de cosmotécnica e de tecnodiversidade, que são na assinatura deles, são efetivamente novos no sentido de que, mesmo que, digamos assim, que fosse uma consequência, por exemplo, do perspectivismo, a tecnodiversidade. Eu acho até que é. Acho que no diálogo deles agora, né, do Viveiro de Castro e Wilke Rui, fica um pouco explícito que é. Eu até me exibi um pouco aqui, assim, que antes de sair essa conversa, na minha tese eu já tinha especulado um pouco sobre isso, assim, sobre o que seria a tecnodiversidade, ou a abordagem da técnica do perspectivismo, e eu tinha pego exatamente a mesma passagem do Viveiro de Castro, que ele acabou trazendo na discussão com o Wilke Rui, que é essa história de como, no perspectivismo, né, o perspectivismo ameríndio, a ideia básica, assim, é todo mundo é gente, todos os seres são gente, para eles mesmos, né? Eu, para mim, sou gente, a onça, para ela, é gente, o espírito tal, para ele, é gente. Mas ele vê os outros, às vezes como animal, às vezes como espírito, e ele vê os seus semelhantes como gente. Então, tudo isso aí está circulando entre natureza e cultura, humano e não humano, né? Natureza os não humanos e culturas humanos, mas tudo isso é relativo, é perspectival, depende de onde você está olhando, depende do seu corpo, né? Da sua forma de vida. A técnica não é mencionada, mas ele fala também em determinados pontos de como certas coisas podem aparecer como artefatos. Ele fala, por exemplo, que o sangue para a onça aparece como cerveja de mandioca, que é a cerveja lá que o pessoal faz lá na Amazônia. Portanto, um objeto, um artefato, certo? Ou tinha outra coisa que era para tal animal lá, um pântano pode aparecer como uma grande casa de festas, assim. Então, isso sugere, embora não sejam objetos
são obviamente técnicos, mas eles são artefatos, eles são objetos feitos, culturais, que têm serventias, né? Então, isso começa a sugerir, assim, no perspectivismo, que também a posição de objeto técnico poderia ser perspectival, né? Mas isso não está desenvolvido, né, no Viver de Castro. Não é uma preocupação dele ter um pensamento sobre a técnica. Então, acho que talvez a principal novidade do Ilke Rui, que é um produto dessas intersecções, né, é produzir esse perspectivismo das técnicas, né. Eu não sei se tinha algum outro pensador que colocava isso nesses termos. Tem outra questão do Luiz Gustavo aqui no chat, que ele te pergunta o que o Rui quer dizer ao propor que devemos desfazer e refazer as noções de tecne, physis e metafísica para superar a narrativa da modernidade eurocêntrica. Bom, tecne, physis é os conceitos gregos de técnica e de natureza, né? Metafísica é metafísica. Que não são os mesmos conceitos ocidentais. Eu não me lembro exatamente dessa passagem, assim, do que ele está falando, né? Me parece se inserir de modo mais amplo, assim, nessa necessidade de colocar as relações entre natureza e cultura, né? De modos diferentes, que ele herda do Viver de Castro, né? Desse tipo de discussão. Para sair do naturalismo moderno, né? Dessa relação entre natureza e cultura, que dá para pensar também em termos da constituição dos modernos, do Latour, né? Que separa os seres humanos que agem, que são agentes políticos e que se manifestam livremente através dos parlamentos, né, etc. E os seres não humanos, que são passivos, objetos, não agem e que se manifestam através da ciência, né, sendo conhecidos pela ciência. Isso não é exatamente a noção isso é a noção moderna de natureza, né? A noção de physis grega antiga é mais produtiva, né? Me parece, assim, é uma noção de natureza mais integrada, mais semelhante até a essas outras noções não modernas, né, que interessam ao Rui. A noção de tecne grega também, já vindo do Heidegger, ela é diferenciada também da moderna. A tecne grega é ligada à poiese, ou seja, à produção, e a técnica, a tecnologia moderna passa para o enquadramento, nos termos do Heidegger. Então, nesse ponto, eu não sei, assim, né, por que ele está. E acho que isso talvez tenha a ver também com essa questão, assim, de que não é só uma crítica da modernidade, né, porque normalmente a gente critica as noções de técnica e de natureza modernas, do ponto de vista não moderno. Ele está fazendo, em certo sentido, uma crítica mais ampla, porque ele está fazendo uma crítica ao Ocidente, ou seja, ele está criticando o moderno, mas ele também está diferenciando a abordagem dele da abordagem antiga ocidental, né, dentro dessa recuperação ocidental que coloca a sua gênese nos gregos, né, nos gregos, nos romanos e tal, no pensamento grego. Então, tem uma passagem toda ali enquanto ele está recuperando o pensamento chinês questão da técnica na China, em que ele diferencia não só o pensamento chinês do ocidental moderno, mas ele faz toda uma recapitulação também do pensamento grego para mostrar, né, as semelhanças e diferenças. Mas assim, não sei te dar uma resposta assim mais exata, né, sobre essa passagem. Ele até, o Luiz colocou aqui, no texto, essa passagem que ele retoma, está justamente no primeiro texto, está no Cosmotécnica como Cosmopolítica, na página 39, que é justamente, é um momento em que ele retoma o texto do Heidegger e depois argumenta, porque ele acha que, então por que eu acredito que a gente precisa voltar para uma cosmotécnica? E aí ele, enfim,
você retomou mais ou menos o argumento dele aqui no texto. Pois é, me remeteu a essas discussões, assim, então acho que é nesse contexto, né? O interessante do Rui é que, assim, só fazendo uma parte, é que ele é alguns dos poucos intelectuais contemporâneos que estão fazendo essa ponte entre o pensamento chinês e a filosofia clássica ocidental, e que consegue, como ele transita muito no Ocidente, ele consegue discutir, assim, usando os parâmetros que nós ocidentais, ou a filosofia ocidental está usando, né? Então, eu acho que ele consegue alcançar mais, assim, o debate, ele avança mais aqui do nosso lado, justamente porque ele está fazendo essa ponte, né? Ele está o tempo inteiro um pouco puxando essas referências, mas justamente colocando em contraponto com um certo tipo de pensamento mais tradicional chinês que nós ocidentais, ou a grande maioria, não consegue fazer, né? Porque, enfim, talvez uma das dificuldades é a língua, né? Mas, de toda forma... Pode, Gabriel? Pode sim. Você pedindo fazer um comentário. Quer fazer, Gabriel? Ué. Escreveu aqui. Você está mutado. Perdão, pronto. eu me perdi aqui no microfone. Não é um comentário acrescentando um pouco ao que o professor falou e você também, é que acho que tem um problema bem legal que o Rui consegue abordar, que é um pouco uma coisa meio provincializar a Europa e mostrar que as categorias com que se opera o pensamento europeu, elas não são, embora acho que talvez faz parte da crítica dele, numa certa pretensão de universalidade, elas não dão conta, né, dessa universalização. E acho que ele retoma um problema muito chinês, que é porque a tradição chinesa, assim, até a chegada do budismo na China, então você pode pensar nos primeiros 1000 anos, onde tem todos os chineses famosos que a gente conhece, né, o Confúcio, o Lao Tse, o Xuanzi e por aí vai, os próprios legalistas e tal, são pensadores que eles encontraram um jeito de se esquivar da pergunta epistemológica, assim, da pergunta sobre as condições do conhecimento. Assim. É um pouco do que ele fala quando ele fala daquela coisa de que o pensamento chinês é uma espécie de metafísica moral, porque eles deram um jeito de fazer com que os valores eles fossem disposições materiais do mundo, né? Cujo pensador, o político, ele tinha que meio que se adequar a esse fluxo natural. Por isso que ele fala que é a metafísica moral, que é uma espécie de confucionismo cosmologista que aparece ali perto da dinastia Han. Então, a gente ali na virada da era cristã, assim, por volta de 200 depois de Cristo. E aí, esse problema só chega com o budismo, que é um pouco do que o Mo Tzu-tan, ele recupera, porque ele é muito influenciado pelo budismo do Tiantai, que é um budismo justamente... que o budismo vem todo com essa teoria da mente, né, com as ideias de que, enfim, como é que se dá essa relação entre fenômeno, né, e vazio, né, o sunyata e tudo mais, e que aí isso gera uma nova revolução no pensamento chinês, que são propriamente os neoconfucionistas, que vai dar toda essa discussão de novo sobre Qi e tal, e tudo mais. Então, acho que tem uma coisa legal, que é um pouco a maneira com que ele retoma esses chineses, para poder dizer assim, olha, às vezes o problema não é exatamente a resposta, mas é as próprias perguntas, né? Porque os chineses estavam fazendo outras perguntas, né, no meio desse caminho, né? Então, e talvez, acho que uma coisa, pensando a resposta que o professor deu, só pegando carona nele, é que acho que o perspectivismo também tem um pouco disso, que é mostrar como que certas coisas que acho que no mainstream, acho que nem filosófico, acho que do nosso senso comum mesmo, a gente pensa que são crenças, né, que tem a ver com uma espécie de volição, uma espécie também de meio que de depósito de confiança e tal. Em outras tradições são interpretações sobre a materialidade, ou são disposições materiais do mundo mesmo, né? Então, se você tem um texto muito legal da Tânia Stolzen Lima, que é justamente, acho que o 1 e o múltiplo, o 2 e o múltiplo, não sei o nome correto, mas que é um texto que foi publicado junto com o texto inaugural do perspectivismo, em que ela explora um caso sobre uma caça de porcos num determinado grupo com quem ela trabalha, e nessa caça de porcos, você vai vendo como que a questão do perspectivismo é uma espécie também de
na cosmologia tupi, é uma espécie de conflito, né, material, assim, sobre qual meio que ontologia que prevalece. Porque quando o caçador encontra o porco olha o humano e vê um espírito, né? Ou, potencialmente, uma presa, porque o porco também pode matar o caçador nesse encontro, né? Um porco selvagem. E, na verdade, assim, você sabe quem era quem dependendo do resultado do encontro. Então, tem uma coisa um pouco sobre essa briga material, assim, né? Então, ele retoma talvez um pouco... Que acho que é um pouco... Eu fico brincando, e eu não sei muito bem como é que eu estou pensando isso, mas um pouco, eu penso muito na ideia de cadeira. Eu posso estar falando uma super bobagem, assim, né? Mas eu não consigo pensar a ideia de individualismo sem pensar numa educação que divide as pessoas em cadeiras, que é um pouco a ideia de que o Rui fala lá no Concerning Technology in China, quando ele fala que a questão dele se aproxima com a questão do team mingled, da noção de skill e tudo mais, né? Eu vou colocar o nome do texto aqui, eu achei ele aqui, que é um pouco a ideia de que, assim, o que a gente entende que são crenças, elas são, na verdade, processos de integração com os materiais, né? Então, a maneira com que a gente conceitua esses materiais e usa ele e tal, faz sentido. Mas eu não sei se eu... Enfim, viajei na farofa, mas era para falar dessa coisa dos chineses e da metafísica moral, era um pouco sobre isso. Não, pô, é muito interessante isso, porque responde até um pouco, né, uma resposta que eu não cheguei a dar e que me passou pela cabeça alguma coisa por aí, depois acho que eu não retomei, para aquela questão do materialismo, né, porque apareceu esse materialismo ligado ao capitalismo, marxismo, etc., mas tem essa dimensão do pensamento dele que é mudar o sentido de materialismo é sempre muito complicado, né, na filosofia, assim, porque tipo são pensamentos do materialismo que a relação deles com a matéria é sempre complicada, né? Então, o materialismo pode significar coisas totalmente diferentes, mas acho que tem uma recolocação assim do que implica uma relação com a matéria que pode ser contraintuitiva do ponto de vista de um pensamento ocidental, né? Que justamente isso que você falou, né? Que você pode pensar que isso aí tudo então é metafísica no sentido de tipo, o que importa é o que eu penso vai determinar o mundo, né? O mundo vai ser uma projeção assim das minhas crenças, né? E não é tão simples, né? A matéria e a relação, o corpo a corpo, assim, né? Com as técnicas, os modos de vida, os rituais também, né? Tipo, tudo isso é a materialidade. Então, acho que tem essa ideia de cosmotécnica, né? Ela pode parecer que é uma questão de uma concepção da técnica, mas é também uma questão de uma vivência da técnica, né? De um modo de vida, né? Não é só uma questão de como você concebe o mundo, mas é uma questão de como você e volta também essa questão que da perspectiva perspectivista aparece em termos de que a perspectiva é uma função do corpo, né? Que o corpo entendido como um modo de vida. Então não é simplesmente a gente tem uma outra concepção da técnica e tipo a gente vive outras técnicas também, né? E vive a técnica de uma outra maneira. Gente, acho que se ninguém tiver mais nenhuma questão, acho que a gente pode encerrar por hoje e a gente volta a se encontrar nessa mesma sala amanhã às 7 também, nesse mesmo horário. Obrigada, Zé. Obrigada a todo mundo que está aqui. Valeu, E a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Boa noite, gente. Até mais.